Graças a Deus, mais um episódio de Eclesiastes e hoje chegamos ao versículo 4 do capítulo 4 desse livro maravilhoso, extraordinário. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito especial e muito presente na nossa vida, que é o tema do trabalho. Você sabia que há pessoas que trabalham com muita alegria e da forma correta, mas você sabe também que há aqueles que trabalham pela competição, e isso, na verdade, é inveja. Você sabe que há aqueles que trabalham pela compulsão, e o nome disso é vício. E há aqueles também que trabalham pelo sucesso, e o nome disso é ilusão. É sobre isso que nós vamos ver em Eclesiastes hoje. Eu quero começar no capítulo 4, no versículo 4, que diz assim: Também vi que todo trabalho e todo êxito que procedem da inveja entre as pessoas. Também vi que todo trabalho e todo êxito procedem da inveja entre as pessoas. Isso também é ilusão, é perseguir o ventre, ou é perseguir o vento. Veja, a inveja, gente, a competição movida pela inveja corrompe virtudes excelentes. Salomão está identificando aqui que o trabalho por si só não é mau e não é ruim, mas quando a mola propulsora do trabalho é a inveja, isso gera uma competição infrutífera para a alma, para a felicidade. E nós sabemos que Salomão já tinha dito que há uma bênção de Deus no trabalho, embora o fruto dele, para muitos, ficasse nas mãos de outros quando o trabalhador morresse, ele não condenou o trabalho. No capítulo 3, no versículo 22, ele já havia dito que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho. O que ele está mostrando aqui é que, por causa da inveja, muita gente se doa ao trabalho na busca de resultados competitivos. E isso mata muita gente. A Bíblia, inclusive, tem uma galeria de invejosos. Você sabia disso? É claro, ela não está sistematizada como aquela que nós chamamos de galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Mas deixa eu lhe dizer, a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 4, que foi pela inveja que Caim matou Abel. Em Gênesis capítulo 26, no versículo 14, vai dizer que os filisteus entulharam os poços de Isaque por causa da inveja. Foi por causa da inveja que Raquel pressionou Jacó para que tivesse filhos, porque sua irmã já tinha filhos. E isso está em Gênesis capítulo 30, no versículo 1. Foi pela inveja, inclusive, que Saul tentou matar Davi mais de uma vez. Você vê isso, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, lá no verso 9. A Bíblia diz, inclusive, que foi pela inveja que os líderes religiosos mataram a Jesus, ou entregaram Jesus à morte para que os romanos executassem. Mateus capítulo 27, versículo 18. Foi pela inveja também que muitos tentaram tolir a mensagem, a pregação de Paulo. Você vai ver naquele grande tumulto lá de Atos capítulo 13 e lá também em Atos 17. Atos 13, 45 e Atos 17, versículo 5, você vai perceber isso. E foi também Paulo que disse que pela inveja até tem gente que prega o evangelho. É verdade. Portanto, veja que a inveja é mola propulsora na vida de muita gente. E quando isso chega no trabalho, quando isso chega na atividade do dia a dia,
isso não larga da vida da pessoa nunca, porque para aquela pessoa o trabalhar e o trabalhar e o trabalhar é para conseguir aquilo que o outro tem. E deixa eu lhe dizer, a inveja é um tipo de competição complicada, porque ela não quer somente o que o outro tem. A inveja é uma tristeza profunda por aquilo que o outro possui. Portanto, tenha cuidado. Mas veja, ele faz um contraponto aqui. Ao passo que você não pode morrer de trabalhar por causa da competição e da inveja, cuidado para você não se tornar um preguiçoso. O verso 5 diz assim: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Por que esse contraponto parece esquisito aqui? Ele está dizendo, olha, o problema não é o trabalho, o problema é a motivação do trabalho. Portanto, cuidado, porque o preguiçoso do outro lado também, ele vai comer a própria carne. E essa é uma forma de dizer, ele não tem o que comer, então ele vai consumir a si mesmo. E ele dá uma instrução paralela, tá? Ele, no verso 6, ele mostra o caminho do contentamento. Veja o verso 6. É melhor ter um punhado com tranquilidade do que duas mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. Portanto, veja, não é nem o trabalho pela competição louca, tá? Por conta da inveja, e nem a vida do ócio, da preguiça, mas é uma vida de contentamento e tranquilidade. Mas ele também diz que, ao passo que há aqueles que trabalham pela competição, e o nome disso é inveja, há aqueles também que trabalham por compulsão, e o nome disso é vício. E nós vemos hoje muito vício de trabalho. Verso 7 diz assim: olhei outra vez e vi um absurdo debaixo do sol. Verso 8: é o caso daquele que, não tendo parente, nem filho, nem irmão, não para de trabalhar. Veja, tanto o trabalho quanto o descanso são mandamentos do Senhor. Trabalharás 6 dias e ao sétimo descansarás. Ou seja, você trabalha 6 e descansa 1. Embora nós não estejamos lidando aqui com se é sábado, se é domingo, e para nós, não é, cristãos da Nova Aliança, é o domingo, mas o fato é que ele está trazendo é que é necessário e importante considerar que temos 6 dias de trabalho e 1 de descanso. E muitas vezes as pessoas não descansam direito porque não trabalharam dentro dos 6 dias de maneira diligente. Ora, e se não trabalharam direito, de maneira diligente, não vão poder descansar no dia do descanso. E se não descansam direito no dia do descanso, não conseguirão produtividade para a sua diligência nos próximos 6 dias de trabalho. Então, isso torna o ciclo vicioso. Portanto, veja aqui, cuidado com o teu vício de trabalho. Há uma regra importante, sobretudo, que o Evangelho nos aponta. Quando a Bíblia diz há tempo para todas as coisas, isso também nos ensina o seguinte, isso nós vimos em Eclesiastes 3, né? Quando você estiver trabalhando, trabalhe. Parece óbvio, né? Mas óbvio precisa ser dito. Mas quando estiver descansando, descanse. Não misture as estações. Quando estiver, e aí vamos ampliar isso aqui, quando estiver almoçando, almoce. Quando estiver dormindo, procure dormir, descansar. Quando estiver no entretenimento, procure entreter-se. Ou seja, tudo tem o seu tempo. E aí ele faz um alerta na parte B do versículo 8. Depois de dizer aqui que há pessoas, né, o caso daquele que não tem parente, nem filho, nem irmão, não para de trabalhar, ou seja, ele está trabalhando sem propósito, ele não tem nem ninguém para deixar aquilo, mas ele está acumulando, acumulando, acumulando. Cuidado com a ganância solitária. O texto diz, no entanto, seus olhos não se satisfazem com as riquezas. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando? Por que não desfruto de nada? Isso também é ilusão e é uma infeliz
ocupação. Portanto, veja, o homem desse texto aqui é um homem que não se pergunta o propósito, por que está trabalhando, ele simplesmente se viciou no trabalho e o trabalho se tornou o centro da vida dele. É por isso que tem gente que entra em colapso, tem gente que não aguenta. Porque nós fomos criados com um padrão de produtividade. E hoje se fala muito de produtividade, disso, daquilo. As pessoas aguentam 1 ano, 2, 3, fazendo muita coisa, mas de repente aquilo entra em colapso e as pessoas não conseguem lidar mais sequer com uma baixa escala produtiva, porque já se deu tanto e não conseguiu repor no descanso. E isso, veja, é um vício. E se é vício, é um pecado. A Bíblia diz que tudo isso é ilusão. Se você trabalha sem o propósito, se você não entende que o seu trabalho de ontem é para que você ganhe o pão para hoje, e se você não desfruta do seu pão hoje, então você está pelo caminho errado. Eu me lembro de uma história, quando Pompeia estava sendo escavada, foi encontrado o corpo de uma mulher em pé, com os pés voltados para os portões da cidade e as mãos voltadas para trás. E ela estava fugindo, na verdade, das cinzas do vulcão Vesúvio, quando ela mesma foi alcançada pelas cinzas e na escavação estava lá o corpo daquela mulher, tendo os pés voltados para a fuga, mas as mãos voltadas para algo que ainda estava querendo recuperar, quem sabe, ou garantir que levasse na saída. Percebemos aqui, portanto, queridos, que esse é o retrato 3x4 de tanta gente que é viciada em fazer e em trabalhar para conquistar, e quando a morte chega, elas não conseguem sequer tocar naquilo que estavam buscando. Não é? Elas não conseguem, ainda que com a vida acenando do outro lado dos portões, não conseguem se livrar do feitiço de um pouco mais de resultado, um pouco mais de dinheiro. E se para os invejosos ele disse para ter cuidado com a preguiça, ou seja, tenha cuidado para trabalhar diligentemente, aqui ele traz uma instrução sobre mutualidade. Veja o que diz o verso 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque o trabalho tem melhor recompensa. E veja, se um cair, o outro levantará o seu companheiro, mas pobre do que estiver só e cair, pois não tem quem o levante. E também, se 2 dormirem juntos, ficarão aquecidos, mas como um só poderá se aquecer? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se e o cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. Vamos caminhar um pouquinho sobre isso aqui. Ele está dizendo que, geralmente, aquele que está sozinho no trabalho, fazendo, não tem ninguém para deixar, ele entende que os frutos, portanto, são para ele e ele somente. Mas ele está dizendo, olha, a mutualidade é uma das coisas mais importantes da vida. Por quê? Olha só, ele diz, porque quando você cair, tem uma pessoa para te levantar. Ou seja, você precisa fazer com que seu trabalho também alcance a vida de mais alguém, não só para ser ajudado, mas para ajudar. Uma vida de mutualidade é também uma maneira de sobreviver em condições severas, porque o texto está falando aqui de dormirem juntos e aquecidos, né? Como aqueles... Isso aqui não é um texto de casais, embora muitas pessoas usem para casais, né? Para casamento. Esse é um texto que mostra os viajantes, não é, que trabalhavam e muitas vezes tinham que dormir num caminho em lugares inóspitos. E aqueles homens tinham que forrar camas coletivas, digamos assim, porque
as condições eram parcas e muitas vezes apenas com um cobertor, eles precisavam estar unidos ali de alguma maneira, porque o frio era muito intenso e o calor do corpo de cada um ia ali, de alguma maneira, fazendo o ambiente ficar um pouco mais aquecido. E essa é a razão pela qual ele trata aqui. Ele está falando de trabalho, ele está falando de companheirismo aqui, de trabalhadores que realmente precisam vencer não só os infortúnios, mas as condições climáticas e as condições que estão cercando, não é, aquele ambiente de trabalho. E ele fala que é na mutualidade que a gente consegue vencer os embates da vida, porque um homem sozinho consegue ser vencido, ele pode ser vencido, mas dois conseguem se defender de uma maneira melhor. Portanto, ele conclui que aqueles que trabalham pela inveja, não é? Pela competição, há aqueles que trabalham pelo vício de maneira compulsiva e aquele que trabalha também, ou aqueles que trabalham pelo sucesso. E o nome disso é ilusão. Veja o versículo 13. Melhor é um rapaz pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não aceita mais correção. Mesmo que o rapaz tenha saído do cárcere para reinar, ou tenha nascido pobre no país daquele rei. Agora veja, percebi que todos os que viviam debaixo do sol seguiam o rapaz, o sucessor do rei. O número dos que o seguiam era incontável. Então veja aqui, você tem um rei, você tem a fama do rei, você tem um rapaz pobre, sábio, que sai do cárcere e começa a reinar no lugar do rei. Bem, ele traz aqui um alerta. Olha só, o número dos que o seguiam era incontável. Mesmo assim, os que vieram depois dele não ficaram satisfeitos com ele. Veja, alguém sábio, alguém que lutou de maneira diligente, alguém que se tornou um rei, mas que não conseguiu agradar a todo mundo, não conseguiu o sucesso plenamente. Veja que a popularidade desse jovem não foi permanente. Ele não está conseguindo manter a sua popularidade em alta e agora ele está prestes a ser esquecido como o rei também o fora. Veja, um dia alguém vai falar de nós da última vez. Vai falar sobre nós pela última ocasião. Nós vamos ser esquecidos. Não se engane, por mais sucesso que você tenha. Nós, você e eu, nós não teremos sucesso permanente. E se nós estamos atrás de sucesso, o nome disso é ilusão. Portanto, tenha cuidado, porque por mais que você seja diligente e trabalhe, o sucesso está no legado que você deixa. Você lembra de José? José saiu da prisão, ele assumiu o lugar de Faraó no sentido de governo de todas as coisas naquela grande crise, mas a Bíblia diz que depois veio um Faraó que não conhecia José. E a descendência de José não pôde ser ajudada pelo trabalho que José deixou. A única coisa que ficou para aquele povo foi o Deus de José, que é o Deus de Jacó, seu pai, Deus de Isaac, seu avô, e Deus de Abraão, o pai de seu avô, seu bisavô. Portanto, veja, pare de correr atrás do vento. Se você está trabalhando de alguma forma, de alguma maneira, por competição, se você está competindo com alguém, esqueça. A vida é muito curta para você tentar se comparar com as pessoas. Vá no seu passo e pergunte a Deus o que você precisa fazer da sua vida. Com o seu tempo, com o seu trabalho. Olhe para aqueles que vencem, que fazem bem, como algo que possa te dar um caminho, uma inspiração, mas deixe-os no passo deles.
faça o teu trabalho, cumpra o teu ministério, cuide da tua família, cuide da tua saúde. E no que você puder, abençoe os outros, porque você viu aqui a mutualidade como é importante. Se você trabalha por compulsão, por vício, se arrependa disso também. Isso pode matar você de uma hora para outra. E aí, tudo aquilo que você fez não vai deixar nada. E geralmente quem trabalha por vício deixa as pessoas para trás. Não tem tempo para ninguém, não tem tempo para descansar, não tem tempo para si mesmo, logo não tem tempo para Deus. Cuidado com isso. E se você trabalha pelo sucesso, esqueça. Você precisa ter sucesso na sua casa. Você precisa ter sucesso, meu irmão, na sua comunidade. E o que eu quero dizer de sucesso não é sucesso de ser conhecido, é que o trabalho das tuas mãos tenha sucesso em cuidar dos outros, em cuidar dos afazeres, em cuidar dos que estão perto. Cuidado na tentativa de impressionar pessoas, de ser conhecido. Seja conhecido pelos seus, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa. Seja conhecido pelos seus irmãos como alguém que os ama, como alguém que os cuida, como alguém com quem eles possam contar. Aqueles que estão distantes, que estão longe, veja, não são essas pessoas que vão no seu velório quando você partir. Não são essas pessoas que vão visitar você. Aquelas pessoas que consomem os seus conteúdos ou que se beneficiam do seu trabalho ou que ficam aplaudindo você de longe. Veja, não são essas pessoas que vão visitar você num dia mau, na UTI, na internação, no luto. São aquelas que estão próximas a você. Portanto, cuidado com essa coisa de sucesso, porque isso pode matar você. Tenha a condição na sua vida de olhar para você. Nem o vício, nem a preguiça, tá? Caminhe na direção da vontade de Deus, caminhe olhando para Cristo, aquele que fez o maravilhoso trabalho de cuidar em perdoar, de perdoar os nossos pecados, de cuidar da nossa vida para que nós tivéssemos como fruto do trabalho dele na cruz, alegria e felicidade. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero orar com você para que o teu trabalho seja uma bênção na sua vida. Meu Deus, nos ajuda a fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Seja o Senhor glorificado naquilo que nós fizermos e que o fruto do trabalho das nossas mãos seja, ó Deus, abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio, gente. Fiquem na paz, viu?